Oi, pessoal, aqui é a Ana Sabatini. Bem-vindos a mais um Pinta e Fala aqui no meu canal. Eu estava criando essa ilustração da Barbie usando tinta guache e eu quis gravar para conversar um pouquinho com vocês, contar um pouco do que eu estou fazendo agora. Quem já me segue nas redes sociais sabe que eu estou montando uma oficina ao vivo de arte e criatividade com o tema da Barbie. Então eu achei a situação perfeita fazer um vídeo com Pinta e Fala explicando um pouquinho mais sobre isso enquanto vocês assistem todo o processo dessa arte. Eu acho super importante falar sobre arte e criatividade, mas nem todo mundo se sente super confortável aprendendo sobre isso. Às vezes pode parecer um tema que intimida um pouco para quem não tem essa experiência, assim, essa proximidade com esse tema. Então eu acho muito legal usar temas da cultura pop como referência para ensinar, porque aí a gente já tem algo conhecido, né? Algo próximo, que a gente se sente mais confortável em entender, em aprender. Então eu criei esse método usando a Barbie como referência. Tanto o filme que lançou recentemente, né, que foi o maior sucesso, então é legal que tá meio que na cabeça de todo mundo, assim, uma memória bem fresca, um assunto que tá em alta, mas também o universo da Barbie, como a boneca, ilustrações antigas, a gente já viu ela representada em diversas maneiras, diversos estilos de arte, e então eu achei que era um bom exemplo, assim, pra gente usar e aprender tanto técnicas de desenho, mas também algumas referências de como montar uma composição para uma arte, como a gente entende as narrativas visuais. Então eu estou muito empolgada para mostrar para todo mundo esse material que eu estou montando. Eu pretendo fazer a oficina ao vivo, mas também trazer alguns vídeos aqui para o YouTube. Para quem não puder ir no evento ao vivo, também quero compartilhar por aqui, tá? Agora, falando um pouco dessa pintura que vocês estão assistindo, eu tinha feito já o rascunho com lápis, grafite. Nesse momento, uma tinta nova que eu nunca tinha usado antes, que eu acredito que seja de uma linha infantil da Staedtler. É importante eu experimentar diferentes materiais, inclusive para eu poder indicar para as pessoas que me perguntam quais são os melhores para usar. Geralmente, para guache, eu indico das linhas profissionais usar a TGA, que é uma marca que tem um preço mais acessível entre as mais profissionais, né? Também, claro que também tem as tintas que são vendidas em papelarias mais comuns, que são linhas escolares, que tem aquela da Acrylex e essa da Staedtler que eu estou usando também, eu acredito ser dessas linhas. Elas têm um preço mais acessível, porém elas têm menos pigmento. Então, a gente precisa saber assim um pouco essas diferenças para saber como trabalhar com elas. Você pode ver, por exemplo, nessa tinta que eu estou usando agora, ela tem esse aspecto um pouco mais aguado, com um pouco mais de transparência. Isso quer dizer o quê? Que a tinta tem menos pigmento. No meio da ilustração, vocês vão ver que eu vou usar algumas camadas que vão ficar mais grossas, mais opacas. Isso significa que é o momento que eu passei a usar a tinta da TGA, que ela tem mais pigmento, significa que ela fica aquela cor mais chapada, assim, sabe? Sem transparência. Esse aspecto de transparência lembra muito a aquarela, né? Que é uma tinta mais leve com esse aspecto assim mais aguado. Nesse aspecto, as linhas profissionais são melhores, entre aspas, para você fazer o efeito do guache chapado mesmo. E a técnica que eu vou usar agora é o guache modelado, que depois vocês vão ver. É quando eu faço primeiro as camadas mais sólidas, assim, mais massas de cor, como se fosse uma blocagem das cores. E depois eu passo um pincel só com água, que vai levemente fazer uma textura entre uma tonalidade de cor ou outra. Uma coisa que eu acho muito importante ressaltar sempre que me perguntam qual é o melhor material, qual tinta você deveria comprar, é que o principal é você ter o material e praticar muito. Então, eu acho que às vezes as pessoas querem focar muito em comprar o material mais caro ou o melhor. E é claro que realmente é melhor você usar a qualidade do mais caro é melhor, senão ninguém compraria, né? Mas
Isso não é mais importante do que você praticar. E eu acho que às vezes se a gente investe em materiais muito caros, principalmente no início, quando você está começando, as pessoas ficam um pouco a gente fica com um preciosismo na hora de usar. E aí você coloca uma pressão em você mesmo de fazer toda vez um trabalho muito incrível para você não gastar aquele material. Então, eu acho que vale mais a pena você comprar um material mais barato, sim, e você praticar muito. E, claro, depois ganhando mais experiência, quando você puder, quando você tiver a oportunidade, você comprar, você poder investir em materiais melhores, até para você ter essa experiência, gente, porque a arte é muito prática, sabe? Quanto mais você praticar, mais confortável você vai ficar com aquilo. Então, não tenha muito esse preciosismo. Mas, claro, se você tiver a oportunidade de usar, você vai entender melhor essas diferenças que eu estou explicando, do pigmento, por exemplo. Aqui, nessa etapa do desenho que a gente está assistindo, você vê aqui a camada que eu estou fazendo com o rosa está muito mais forte. Nesse momento eu já estou usando a tinta da TGA, que tem mais. E você usar uma tinta mais barata não quer dizer que você não vai conseguir fazer artes incríveis com ela. Por isso, o importante é você conhecer o material que você está usando. Nesse caso, por exemplo, eu estava esperando uma cor mais chapada, até porque eu estava vendo como era essa arte da Barbie. Se você, inclusive, observar, né, essas artes da divulgação do filme, são cores muito chapadas. Mas pensando em um estilo mais leve, como um estilo aquarelado, recentemente eu fiz algumas flores em um evento que eram flores bem delicadas mesmo, bem combinando com esse clima de primavera. Nesse caso, realmente eu pude usar só a tinta da Staedtler com esse aspecto mais leve e funcionou super bem. Então é isso, quanto mais a gente praticar e conhecer o nosso material, melhor a gente vai saber trabalhar com ele e conseguir atingir os resultados que a gente deseja. Agora vamos falar sobre o tema Barbie. Gente, eu tô muito empolgada para essa oficina e eu acho que esse tema vai ser bem bacana. Como eu disse, é uma personagem, né, que ela é tão familiar para todo mundo. E eu gostei muito do filme que foi lançado esse ano. Eu acho que ele foi bem marcante. E por que que eu acho que é interessante, né, juntar a Barbie com criatividade e com arte? No filme tem uma personagem que é a Barbie esquisita. E ela é bem a Barbie que representa aquela Barbie que a criança pega e corta o cabelo da Barbie, pinta em cima da Barbie, a roupa dela é toda colorida, toda manchada, assim, dá a entender, né, que foi pintada por cima. A perna dela tá inteira aberta. Então, o que que ela representa, né? Ela representa esse instinto de criatividade, de loucura, assim, que a gente pode dizer, né? Que não é loucura, na verdade, é uma liberdade criativa mesmo que a criança tem, que ela quer explorar, ela quer ver o que vai acontecer, ela quer experimentar, ela quer cortar o cabelo e ver o que vai acontecer com ela. E no filme as outras Barbies julgam ela, né? Ela é um pouco isolada. E o que isso representa pra gente? Na nossa vida adulta, a gente é incentivado a, a reprimir esse lado nosso da exploração, de ser criativo, e eu acredito que isso faz muita falta pra gente. E é esse espírito que eu quero trazer para as oficinas. Eu quero que seja um ambiente que as pessoas possam explorar, possam soltar a criatividade e se reconectar. No fundo, a nossa criatividade, quando a gente experimenta com a arte, a gente está se reconectando com a nossa criança interior. Então, esse tema é especial para mim por causa disso, sabe? Não é só assim, ai, gostei do filme, então vou fazer a oficina com o tema do filme. Não. Tem todo um pensamento por trás que eu acredito que quem participar vai poder se reconectar de uma maneira muito legal. Eu também vejo a arte como uma ferramenta de autoconhecimento. A gente se expressa por meio dela, né? Então, quando a gente cria algo novo, a gente também está representando um pouco de nós mesmos, um pouco dos nossos sentimentos, um pouco da nossa visão. E isso também é algo que a minha intenção é trazer na oficina. E a nossa ilustração vai ser uma representação da nossa Barbie ou do nosso Ken.
Uma coisa que é importante ressaltar que acontece no filme da Barbie, que eles representaram ela de uma maneira diferente. Na verdade, eles fizeram a personagem principal, que é a Margot Robbie, como a Barbie estereotipada, né? Mas todas as personagens do filme são Barbies e todos os personagens são Kens. Isso é algo que mudou no universo da Mattel faz uns anos já, e eles usaram essa representação para o filme. São feitas, né, algumas piadas, alguns comentários sobre esse padrão de beleza pela Mattel por Hollywood, meio que dando umas cutucadas assim. Eu acho que isso é interessante, eu acho que é algo que se não tivesse, certamente teriam críticas sobre isso em relação ao filme. E também isso é importante para que cada pessoa possa se ver na tela do cinema, se ver naquele momento. Existem muitos clichês também, os clichês das brincadeiras de boneca, e eu acredito que a gente possa usar essa brincadeira, né, para trazer como um exercício desse momento de autoexpressão e autoconhecimento durante a oficina. Então, assim, o que seria a nossa Barbie? Quais itens viriam com ela? Ela é mais vintage ou ela é mais moderna? A gente pode ver, tem Barbies que vêm com cachorrinho, tem Barbies que têm profissões, e a sua seria de qual maneira? É um exercício interessante porque é um universo cheio de referências visuais. Então a gente pode imaginar qualquer coisa. E eu acho que essa é a mágica da arte. Qualquer coisa que você pode imaginar, você pode criar também. Claro que a gente vai aprendendo com a técnica, facilitando. Quando a gente está começando, e até assim, nem quando está começando, gente, a vida inteira. Às vezes a gente imagina uma coisa na nossa cabeça, não quer dizer que vai ficar da maneira que você está esperando, né? A gente vai ganhando mais experiência e mais prática para ter a habilidade de trazer aquele desenho da maneira mais fiel que você imaginou, só que nem sempre a gente consegue. Porém, isso também é um exercício da arte, né? Mas a gente pode criar imagens que representam o que a gente está imaginando, e isso é muito legal. Nesse momento da pintura, eu estava fazendo esse tom de azul do fundo, né? E as principais cores que eu vejo no cenário do filme, óbvio, é o rosa, aquele rosa mais clarinho. E também tem um azul, bem claro, que é assim a cor do céu. Eu vi algumas matérias sobre a produção de cor que eles pintaram com tinta mesmo o cenário inteiro do filme. Eles usaram tanta tinta rosa que causou uma falta no suprimento global dessa tinta, de acordo com acredito que é a presidente da marca de tintas que produziu as tintas do cenário. A minha história na arte, eu comecei pela ilustração de moda, né? No caso, desde criança eu sempre gostei de desenhar, me inspirando em revistas, em desfiles, em eventos quando tinha, sei lá, o Oscar ou algum outra premiação desse tipo. Eu pegava as fotos dos looks das atrizes nos tapetes vermelhos e tentava desenhar. E a cultura pop no geral sempre me influenciou muito também com a música e tudo mais. Eu também gostava muito de desenhar quadrinhos, o que é um pouco engraçado quando você está aprendendo desenho, porque a anatomia desses dois universos da moda e dos quadrinhos é muito diferente. E em uma é as bonecas de moda, os croquis extremamente magros e longos, e nos quadrinhos os personagens são extremamente musculosos e tudo mais. Então é um pouco engraçado quando eu vejo cadernos daquela época. São algumas anatomias bem doidas que eu desenhava. Mas é isso, o nosso estilo e nosso aprendizado na arte vem com a experiência. Então a gente experimenta um pouco de tudo mesmo. Eu acredito que é importante para todo mundo também praticar outros tipos de corpos, outras representatividades. Isso é extremamente importante. E com a prática a gente vai aprendendo mais a ficar mais confortável em diferentes formatos, né? Hoje em dia eu acredito que eu tenho mais facilidade para desenhar basicamente tudo, mas quando você é mais novo, assim, quando está começando, acho que você fica focado em um tipo de desenho, em um tema, assim, que é o seu preferido, o que é normal, e aí você acaba ficando melhor nisso e explorando um pouco menos outras coisas. Então eu acho que é muito importante a gente explorar um pouco de tudo também, também explorar cenário, também explorar objetos.
e, claro, diferentes tipos de corpos. Eu relaciono bastante esse filme, né, com esse universo da moda, porque é impossível não relacionar. Tem vários momentos que, enfim, obviamente ela usa vários looks incríveis, mas eles fazem referências também a Barbies de diferentes épocas e looks icônicos e alguns meio doidos também que aparecem, então é engraçado ver isso, mas me faz reconectar também com essa história da ilustração de moda, que foi muito importante para mim. E ver a moda como uma referência de autoexpressão é importante. Eu acho que esse vai ser um exercício também bem bacana, porque nisso a gente também escolhe cores que nós gostamos, cores que nos representam, e eu espero que seja uma experiência bem legal para todo mundo. Eu tô bem animada para fazer. Outro ponto que eu acho bacana explorar é das narrativas visuais, da composição, não só no filme em si, mas até em fotos dos editoriais que tiveram divulgação, né? Elas fizeram editoriais para várias revistas, como a Vogue, a Time. E nesses editoriais, meio que cada foto conta uma história. E isso é o que a gente faz quando a gente vai criar a composição de uma ilustração também, de um desenho. Eu acho que é bem legal a gente passar mais tempo no rascunho, quando possível. É claro que geralmente, se você está trabalhando profissionalmente, às vezes você está com um tempo curto, né, para fazer. Nem sempre a gente tem todo o tempo que a gente desejaria ter, mas eu acho que quando possível, passar mais tempo planejando o rascunho, sabe? Não ter tanto preciosismo, ver como a gente vai ocupar o papel. Eu tinha um professor que falava que o nosso papel é como se fosse um palco e a gente tem que saber como a gente vai preencher ele. E isso é algo que, claro, não é só do desenho, das artes visuais, isso é algo que também vem na fotografia, no cinema, por isso que eu acho que vai ser legal usar esses exemplos, porque a gente vê como também diversas áreas da arte se conversam. E a gente pode usar um de inspiração ou de referência para o outro. Inclusive, a gente vê no filme referências a outros filmes, outros momentos do cinema. Tem referências a Matrix, ao Mágico de Oz, vários filmes que eles fazem como se fosse uma homenagem. E isso é uma conversa que a gente tem frequentemente, né? Que as coisas raramente são criadas, mas a gente geralmente está fazendo referências a outras coisas. E isso ajuda a gente a contar uma história, né? Porque cada referência traz um universo em si que algumas talvez as pessoas nem reconheçam imediatamente, algumas sim, outras não, mas elas sabem que tem um reconhecimento ali. Essas referências podem vir de outras obras, outros filmes, mas também podem vir de outras coisas, como as suas próprias vivências, as suas paixões, e é assim que nós criamos algo novo. Quando eu falo sobre criatividade e como ser uma pessoa mais criativa, geralmente eu falo sobre isso, a importância de como a importância da gente alimentar o nosso repertório. Enriquecer o nosso repertório significa beber de várias fontes para então criarmos algo novo com a nossa essência. Assim como isso é feito no filme, você pode levar para as suas criações. Quais são as experiências que você traz da sua vida, mas também quais são as suas paixões, os filmes, os livros, as obras que te inspiram, para você juntar tudo isso e criar algo que te representa. Isso é algo que acontece em tudo, não é só no âmbito visual. Por exemplo, quais músicas foram escolhidas para representar o momento da Barbie e quais foram escolhidas para representar o momento do Ken. E os movimentos? Você reparou que as Barbies, quando elas descem da casa, elas estão descendo por fora, como se elas estivessem flutuando? Isso faz uma referência para como as crianças brincam com a Barbie, né? Quando elas brincam, a Barbie não desce a escada, ela só desce flutuando porque tem a mão de uma criança carregando ela, fazendo esse movimento. Então, é assim que a gente faz essa análise para explorar todos esses elementos que formam um universo. E agora, como a gente vai fazer a mesma coisa para criar uma arte? A composição, a anatomia, como estão posicionados os elementos nessa obra? Quais são as cores usadas nessa obra? A cartela de cores de uma pintura muda totalmente o sentimento que a gente tem ao observá-la.
Esses exercícios estão sempre presentes para a gente analisar qualquer obra de arte, mas também na hora de criar. Por isso que eu estou trazendo aqui para esse vídeo e pretendo trazer isso para a oficina também. No processo de criação, a gente está trazendo tudo isso. Às vezes de forma consciente, às vezes não. Então eu te convido a pensar como seria essa sua obra, a sua Barbie ou o seu Ken. Você faria um close no rosto ou faria uma composição de corpo inteiro, mostrando a roupa? Quais seriam os acessórios que ela traz? Que música ela escutaria? Será que ela teria acessórios vintage ou modernos? Quais músicas você escutaria durante esse processo? Quais cores você escolheria para sua paleta de cores? Quais palavras representam a sua Barbie ou o seu Ken? Se você gostou de refletir sobre esse exercício, me manda nos comentários como você faria essa arte, como você se representaria e quais elementos que a gente falou aqui você achou que mais te marcaram assim para você pensar tanto em uma obra, mas também como você se representaria nessa obra. Se você assistiu o filme da Barbie, também me conta aí o que você achou. Aqui está a minha arte finalizada e em breve eu vou fazer oficina, espero ter novidades e mostrar depois para vocês como foi. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever no canal. Obrigada!